Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, companheiros do Evangelho no Lar. Vocês aí do outro lado da tela e nós aqui. E juntos, com muita alegria, vamos fazer mais essa prática, mais esse Evangelho no Lar, pedindo a Jesus para que nos envolva aos nossos entes queridos, que a luz de Jesus inunde o nosso lar. Que todos os cantos sejam iluminados, que nós sejamos fortalecidos nessa luz, que nós sintamos essa luz e que Deus transborde de amor os nossos lares. Eu sou a Mari e vou fazer a condução do Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui da Roseli, que fará a prece inicial, do Ricardo, que fará a leitura, do Paulo, que fará as vibrações, e do Daniel, que fará a prece final. O texto que nós vamos desenvolver hoje, para você já ir se adiantando na sua leitura, é o capítulo 22. Não separar o que Deus juntou. Item 2. Indissolubilidade do casamento. Se você desejar acompanhar o texto no YouTube, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, abaixo do vídeo tem a descrição deste texto que será lido e desenvolvido na noite de hoje. Aproveitando a você que está no YouTube, já deixe o seu like, a sua curtida. Você pode assistir o Evangelho no Lar e todos os nossos programas no nosso canal do YouTube, que é o Fraternal Web Rádio. Também na nossa página, no nosso site fraternal.net.br, você consegue escutar os nossos programas pelo player acima, bem acima da página inicial. E a televisão, a nossa TV Fraternal está um pouquinho abaixo. Então você consegue nos acompanhar tanto pelo YouTube quanto pela TV e nos ouvir pela Rádio Fraternal. Já adiantando para que você possa compartilhar os nossos conteúdos e pedindo para que você faça realmente a propaganda da nossa rádio e da nossa TV, dos nossos programas, porque o nosso objetivo, a nossa intenção única é a divulgação da doutrina espírita. E quanto mais nós aqui divulgamos, você do outro lado também divulga, também faz a sua propaganda. Essa divulgação vai indo cada vez mais longe e vai ajudando, quem sabe, a tantas pessoas. Por isso que a gente sempre pede para que você possa divulgar, compartilhar, nos indicar para os seus contatos. A Rádio e TV Fraternal está no YouTube, como eu já disse, está em todas as mídias sociais. E no nosso site você também encontra o nosso número de WhatsApp, onde você pode nos mandar uma sugestão, pedir para fazer parte da lista de transmissão, nos enviar o seu comentário. Assim como em todos os nossos programas, também você pode enviar o seu comentário, a sua sugestão. Eu convido a você para que realmente ouça a Rádio Fraternal. É uma rádio que traz muita paz para todos nós, com as suas músicas, com as suas mensagens. Ouça! Nós estamos na web, então você precisa acessar por um computador ou baixar o aplicativo da rádio em seu celular. A TV também é web e você também vai precisar do seu computador para que você possa assistir a TV Fraternal. Esses são os caminhos em que você vai poder nos acompanhar sempre. E divulgue, nos ajude. É muito importante a colaboração de todos vocês. O Evangelho no Lar, o roteiro está no nosso site, tá? Todas as vezes nós falamos isso, que o roteiro detalhado está em nosso site. Você também pode acompanhar por lá, pode ver, pode se orientar por esse roteiro. Tá? Aqui nós fazemos a condução com uma prece inicial, com a leitura, com as vibrações e com a prece final. Após a leitura a gente faz os comentários, são breves, o que cada um
desejar comentar sobre o texto que foi lido. E é assim que é feito o Evangelho aqui na Rádio TV Fraternal. Lembrando de colocar um copo de água ou uma jarra de água para que essa água seja fluidificada pela equipe espiritual, pela equipe do Evangelho no Lar. E mesmo que você esteja fazendo o Evangelho sozinho, os benfeitores irão colocar os fluidos para que as pessoas que habitam o mesmo lar junto de você, os seus entes queridos, também possam receber esses fluidos. Então vamos ter fé, porque eles realmente colocam esses fluidos, que é o remédio que cada um de nós necessita. E dizendo tudo isso, vamos iniciar o nosso Evangelho com a prece realizada pela Roseli. Então vamos tranquilizando nossos corações, ficando bem calmos, tranquilos. E vamos pedir ao nosso anjo da guarda que ele fique ao nosso lado, para que a gente possa entender as lições do Evangelho que será passada hoje com muita sabedoria. Eu vou ler agora a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Ricardo. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. E faremos uma leitura de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é o capítulo 22, cujo tema é o seguinte: não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 2. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país, e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Aí vamos ver agora um trecho de Miramês. Explica-nos Miramês que não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é bem diferente de separar
o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada do mundo o fazem separar-se, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Tudo que se une por sintonia tem laços duradouros, porém, a união por interesse é passageira, é efêmera. Porque não existe amor e se encontra sob a influência do egoísmo. O casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. O texto começa: a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. O que é não separar o que Deus juntou? A indissolubilidade do casamento. Se refere à lei de Deus, se refere à lei de amor. Essa não tem mudança. O que acontece é assim: a gente conhece o casamento aqui no nosso país, nos outros países tem as suas leis. No passado tivemos outras leis humanas. E o casamento é muito importante porque é onde se faz a renovação dos seres. É a união de duas pessoas, que seja por afinidade ou que seja achando que tem afinidade, mas existe essa união e é necessária que tenha essa união para que seja feita essa renovação de seres, de espíritos que possam reencarnar. Mas quando a gente fala que não é para separar o que Deus juntou, a gente tem que ver a diferença. Porque o que Deus juntou? Deus juntou aqueles espíritos que por si só, pelas vibrações e pela afinidade que eles têm, que esses espíritos têm, eles se procuram. Com o desencarne, como aqui a Miramês falou, com o desencarne não há esse afastamento, porque já vem de outras vidas. E essa afinidade vai continuar em outras vidas. Essa é a lei de amor, é a lei divina que é imutável. A lei mutável é a lei humana, em que Jesus trabalhou esse item, porque no tempo dele existiam aquelas leis humanas, as leis ainda de Moisés. Então ele quis transformar um pouco essas leis humanas para que fosse um pouquinho melhor, não tão irrevogáveis, não tão prejudiciais à mulher, né? Naquela época, até pouco tempo atrás, não existia nem o divórcio aqui no nosso país. Então essas leis foram mudando, e nós sabemos como que mudam, né? Enfim, o que é o casamento que é mutável, que é separado? A gente tem que saber que é aquele casamento em que tinha lei, foi feito por outros motivos, que não a lei de amor. Ou se achava que tinha o amor, mas de repente não teve mais. O que é importante é o seguinte: mantendo o casamento, pensando na lei humana, mantendo o casamento ou não mantendo, que seja feito em paz, que seja feito ambos se perdoando. Porque é isso que vai fazer com que nós alcancemos a evolução. E tudo que remete a brigas, tudo que remete a dissensões, a sofrimentos, a revoltas, não é o caminho espiritual, não é o caminho de reforma íntima, não é o caminho de que, mesmo havendo brigas, nós somos espíritos que vamos ter que nos dar bem uma hora. Se não for nessa vida, vai ser em outra. Então, há muita diferença na lei de amor, na lei divina, na lei imutável e na lei humana, que é mutável, vai mudar e não há problema nenhum
sendo feito, cada casal vai vai agir conforme tem que agir, se separando, não se separando, enfim, isso não remete a ninguém, só a essa família. O importante é que não hajam brigas, não hajam tantas dissensões que a gente vê por aí. É isso. Eu vou abrir a palavra à mesa, porque eu acredito que tenha muita coisa a ser dita ainda aqui, que eu não disse. Enfim, vamos lá. Boa noite. A Mara disse bem, mas vamos repetir. O que procede de Deus é imutável. O que procede de Deus é imutável. O que procede do homem ou do mundo em que vivemos, sim, é mutável. É passível realmente de acontecer ou de ocorrerem coisas como essas que nós estamos mencionando hoje. Quando a gente fala o que procede de Deus, a gente está falando da indissolubilidade de almas, de espíritos que vêm com uma missão de união conjugal, né? E que dessa união conjugal possam vir outros espíritos que necessitam passar ali pelas mesmas provações. O que acontece é que na época de Moisés, Moisés viveu há 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos antes de Cristo. Quando Moisés recebe o Decálogo, quando ele recebe os 10 mandamentos, que foi o primeiro médium que se tem conhecimento, foi Moisés, era uma outra sociedade, né? As aflições eram outras, né? Essas conjugações eram diferentes. Havia uma necessidade da lei olho por olho, dente por dente, porque ainda era uma civilização muito ainda acostumada ainda na materialidade. Então era uma outra época. Com o passar do tempo, tudo foi se modificando, tudo foi se alterando e tudo foi ficando mais claro. E a própria doutrina espírita vem hoje nos explicar as questões hoje com relação a esse fato do casamento, né? O que se quer dizer com relação quando se diz não separar o que Deus juntou? Entendamos que é não separar o casamento de espíritos, que existe ali alguma tarefa, ambos a cumprirem, ou relativo ao passado, ou nem sempre é relativo ao passado. São dois espíritos que se encontram num período, numa civilização, numa encarnação, e dali constroem uma história junto. Isso que é legal. Eles começam a construir uma história numa primeira existência. Então, portanto, quando a gente fala com relação ao casamento, então a gente tem que entender que estamos falando de casamento material, perfeito, mutável. Casamento de almas e de espíritos, imutável, porque procede de Deus. Senhor Paulo, ele fala, esse texto do Evangelho fala bastante sobre as leis, né? E que cada país tem país que é poligâmico, ou seja, que aceita mais, que a pessoa convencione mais de um casamento. Aqui no nosso não. Enfim, então cada país adota seu regime de leis para regular o casamento. E embasado nisso que o Paulo falou, a Mara falou da imutabilidade, indissolubilidade do casamento, de almas, que é nisso que ele quer dizer, eu vejo, na minha interpretação que eu faço, que no casamento, está aqui nessa frase, que o que é de ordem divina é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Então, ou seja, essa renovação que se dá, que ele quer dizer, é a renovação de cada um na família que vem se formar com o casamento. É dessa união de almas que gera uma nova família, que como a gente ouve muito aqui, é a célula mátre da sociedade. Então é isso que ele está falando. Essa importância que tem, essa significação que tem a família, no contexto da nossa convivência, do nosso dia a dia, a importância que tem. Por quê? A gente vai entender, como a gente já viu em outros evangelhos no lar aqui, que é no lar, que é no casamento, que é na família,
que a gente vai encontrar dificuldade, que a gente vai encontrar felicidade, que a gente vai encontrar solução, que a gente vai visualizar problema. E é tudo ali onde tudo vai acontecer. Então essa é a importância desse casamento, dessa indissolubilidade. Porque cada um que compõe essa família vem com a sua missão, vem com o seu propósito. E é ali onde cada um de nós também teremos ao mesmo tempo de suportar tudo isso, de tolerar tudo isso, de aprender com tudo isso. Então cada um é um aprendizado, mas eu também estou vindo para aprender. Isso é o que não pode deixar de esquecer. Isso é o que a gente sempre fala muito em cada Evangelho no Lar sobre a evolução. A evolução é nesse sentido. É que eu venho para aprender. Eu não vim para mudar o outro. Eu vim para entender. Eu vim para compreender. E isso precisa ver quanto eu estou disposto a compreender e aprender. Se eu não quero, como a prece de Cáritas que a gente vê, né, se eu não, ou de São Francisco, que tanto fala isso, se eu não quero compreender, mas quero ser compreendido, fica incongruente. Então é isso que vai ter que ter esse equilíbrio, e vai ser nesse casamento, vai ser nessa união de almas, como foi dito, que eu vou aprender no meu dia a dia a tolerar, a gerar a paciência, porque eu também quero ser compreendido, porque eu também quero que sejam pacientes comigo, porque eu também quero que ser compreendido. Essa é a razão. A indissolubilidade da alma, a importância da união para sequência na família, de uma nova família que é gerada através dessa união. Eu só queria comentar uma coisa, assim, que a família, nós sabemos que é na família onde nós crescemos, onde nós evoluímos, onde nós aprendemos mais. Geralmente são as pessoas, espíritos que têm alguma dívida, muitas vezes, que ele falou, são pessoas que se encontram nessa, mas na maioria são pessoas que já são devedoras uma das outras, de outras vidas. Então, se você está nesse casamento, onde só existe briga, falta de respeito, você só vai criar mais dívidas. E aí, a indissolubilidade do casamento, acho que aí não existe mais, né? É melhor você se separar, já que quando não existe mais a possibilidade, do que você criar mais dívidas, mais problemas para você no futuro, para você e para outra pessoa. E para os filhos, né? Que você tem uma família toda ali. É isso que eu entendo também. Sim. Tem um trecho muito importante citado por Miramês, é logo no comecinho, que ele fala o seguinte: não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é bem diferente, né, de separar o que os instintos inferiores se uniram. Então é como se nós tivéssemos dois níveis de união. Uma união mais pura, que é formado pelos, eu diria, instintos superiores, aqueles instintos que têm o amor, tem a fraternidade, tem o respeito. E tem aqueles outros tipos de sensações, de instintos, são aqueles que eles chamam de inferiores, que são aquilo que só visa o prazer, só visa coisas fáceis, coisas fúteis, e não se preocupa com o mais importante, que é o amor, né? Que é a passagem desse amor nessa encarnação que você está vivendo, principalmente para os frutos que vêm desse casamento. Então é importante que ele é dividido em duas fases. A parte indissolúvel, onde que isso com certeza é fácil de entender, é quando temos espíritos mais superiores, mais elevados, mas tem as partes que é o instinto humano, instinto natural, né? Aquele instinto mais baixo, que aí sim pode ocorrer a dissolução. Essa aqui é a minha opinião, ok? Muito bem. Agora vamos então para as vibrações com o Paulo. Nesse momento, nós, do fundo do nosso coração, com toda a sinceridade de nossa alma, a gente eleva os nossos pensamentos a Cristo e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que essas luzes emanadas deste universo possam chegar, assim como as vibrações da noite, possam chegar a todos os cantos do planeta, todos os cantos do universo, a todos aqueles
que hoje necessitam de uma luz. E essa luz se chama Cristo. E essa luz mais ampla se chama Deus. Que ela possa chegar aos locais mais remotos, onde ainda não se ouviu a palavra Deus ou a palavra Cristo. Aos locais onde os conflitos se dão em nome de Deus ou de um Deus. Aos locais onde as tragédias humanas, ainda em pleno século XXI, ainda continuam acontecendo. Aos hospitais, Pai, que essas vibrações desta noite cheguem a todos os hospitais, onde ali encontram os nossos irmãos com problemas físicos, com problemas na matéria, mas que também essas orações, Pai, possam transcender e chegar também ao plano espiritual, a esses nossos irmãos que desencarnam neste momento, ou que já desencarnaram, e que se encontram em planos inferiores, à espera de uma luz. Que essa luz possa ser hoje essas vibrações que são levadas pela espiritualidade até esses nossos irmãos. As vibrações da noite, Pai, possam chegar também àqueles que têm fome. Sim, fome material, Pai. Mas também àqueles que têm fome espiritual, que necessitam urgentemente de uma palavra consoladora, de uma palavra que os fortaleça, de uma palavra que os eleve dentro da sua vida espiritual. Que essas vibrações desta noite, como qualquer outras vibrações hoje, que estão sendo faladas pelo mundo inteiro, possam se unir e chegar também a todas as famílias. Famílias que necessitam hoje muito de uma palavra de Deus, de uma palavra do Cristo, para poderem seguirem por caminhos mais seguros. E que essas vibrações cheguem aos nossos lares, a todos os nossos lares. Que encontre ali as pessoas recíprocas e dispostas a receber essas mensagens do Cristo e essa luz do Cristo. E que essas vibrações continuem, Pai, a perdurar nesta rádio, nesse espaço, neste cantinho, dando a oportunidade para que a palavra do Cristo se propague para todos. Enfim, te agradecemos por tudo o que somos, te agradecemos por tudo o que temos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para esse final com Daniel. Ainda nesse momento de vibração, com o pensamento elevado, unidos no mesmo propósito de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, pela nossa reunião desta noite, pelo nosso encontro, pelo Evangelho no lar que foi realizado e muitos lares, mentes e corações abençoados nessa certeza, onde o próprio Cristo disse que nós estaríamos com Ele sempre que dele se lembrássemos. Esse é o nosso sentimento de momento, de gratidão e como filhos e filhas, como irmãos e irmãos do mesmo Pai, faremos a oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Estamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar. Mas antes, eu vou deixar um convite a você que desejar participar do nosso Evangelho no Lar aqui, da nossa mesa, da nossa gravação, envie uma mensagem no nosso WhatsApp pedindo a você que mora aqui nas proximidades de São Caetano do Sul, São Paulo, todos serão muito bem-vindos. Nós ficaremos muito alegres com a presença de cada um de vocês. Então, se você desejar, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Tá legal?
Eu peço a Deus que ilumine a cada um de nós, que ilumine a semana de todos nós, os dias, as noites, e que possamos nos encontrar aqui na próxima semana, todos juntos para a prática do Evangelho no Lar. Eu agradeço muito, nós aqui da Rádio e TV Fraternal, agradecemos muito a participação de todos vocês, a companhia de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a semana que vem. Graças a Deus.